Olá, hoje vamos falar sobre a medida provisória 927, uma medida provisória do último dia 22 de março desse ano 2020, que tratou de alterações nos direitos dos trabalhadores em decorrência da crise da pandemia de coronavírus. Então, a gente tem várias coisas para falar dessa medida provisória. A gente vai fazer vários vídeos. Esse vídeo a gente vai tratar de um artigo específico e nos próximos vídeos a gente vai tratar outros temas. Essa medida provisória ela ficou muito famosa nos últimos dias por prever a possibilidade de suspensão de pagamento de salários por até 4 meses. Houve muita crítica em relação a essa parte da medida provisória e no dia seguinte o presidente da República acabou voltando atrás, mas foi importante para mostrar a intenção de deixar a conta da crise econômica nas costas dos trabalhadores. Então, esse era um dispositivo, uma parte da medida provisória muito prejudicial aos trabalhadores, foi revogado em vista da repercussão, porém existem outros pontos da medida provisória que também são prejudiciais ao trabalhador. Então a gente vai falar hoje nesse vídeo do artigo 2º, que traz prejuízo aos trabalhadores, mas existem outros assuntos a serem abordados em outros vídeos. Então o que diz o artigo 2º, que é o tema desse nosso vídeo, o artigo 2º da medida provisória 927. Eu vou pedir licença para ler o artigo. Durante o estado de calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro de 2020, de acordo com o Decreto Legislativo número 6, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então, o que acontece? Pode agora, com base nessa medida provisória, o empregador chamar o empregado individualmente, não precisa de advogado, não precisa de justiça do trabalho, não precisa de sindicato, não precisa de ninguém. Ele chama o empregado e pode falar o seguinte: olha, para você permanecer no emprego, eu vou precisar alterar o seu contrato de trabalho, eu vou retirar direitos seus, eu vou reduzir direitos seus. E cabe então ao empregado, nesse momento de crise, em que o desemprego já é alto, independentemente de pandemia de coronavírus, o desemprego no Brasil já é alto, cerca de 12 milhões de desempregados. Cabe então ao empregado aceitar ou não se ele quer permanecer no emprego ou se ele aceita a redução de direitos. Evidentemente, a tendência de quase todos os empregados vai ser de aceitar a condição que o empregador lhe impuser. E o empregador ele pode tirar e pode alterar todos os direitos que estão previstos em convenções coletivas, acordos coletivos, na CLT, em leis esparsas, só não pode mexer na Constituição Federal. E é feita essa ressalva na medida provisória, e aliás nem precisaria ser feito, porque uma medida provisória não pode alterar a Constituição Federal, não pode mexer em direitos da Constituição Federal. Está dizendo o óbvio. Nesse ponto, a medida provisória está dizendo o óbvio. Coloca-se como se fosse uma ressalva favorável ao trabalhador, né? Que de alguma forma a medida provisória se preocupou em garantir o mínimo ao trabalhador, mas não. Ela coloca-se isso na medida provisória porque não poderia ser diferente. Senão seria considerada inconstitucional a medida provisória, pelo menos nesse artigo. Então, para ilustrar, quais são os direitos que podem ser retirados ou podem ser reduzidos? Então, por exemplo, cesta básica, vale alimentação, vale transporte, PLR, os adicional noturno e adicionais de horas extras acima do que prevê a Constituição Federal. A Constituição prevê 50% para hora extra, prevê 20% para o adicional noturno, e existem convenções coletivas, acordos coletivos feitos com os sindicatos que prevêem adicionais melhores, mais benéficos, ou seja, mais do que 50% para hora extra e mais do que 20% para o adicional noturno. Esses adicionais eles podem ser reduzidos para 50% na hora extra e 20% para o adicional noturno. Pode haver alteração em relação à adicional de insalubridade e periculosidade. Esses adicionais eles são previstos na Constituição Federal e, portanto, eles não podem ser retirados, mas as alíquotas
estão previstas na CLT. Então, 30% de adicional de periculosidade, 10, 20 e 40% para adicional de insalubridade estão previstos na CLT, que é uma legislação abaixo da Constituição e pode ser negociado. Então, o empregador pode, por exemplo, chamar o empregado seu, que recebe 30% de periculosidade, e falar o seguinte para ele, falando assim, você quer permanecer no seu emprego? Tudo bem, mas a gente vai alterar o seu contrato de trabalho, você não vai receber mais 30% de periculosidade. Você vai passar, então, a receber 10%, por exemplo. E entre diversos outros direitos, que podem ser modificados por acordo individual escrito. No tete-a-tete, somente empregador e empregado. Normas, inclusive, relativas aos motoristas, aos descansos dos motoristas. Existe uma legislação específica dos motoristas, intervalos de descanso, que tratam essa categoria dos motoristas, que essas regras não estão na Constituição Federal, estão numa lei, e isso também pode ser alterado, prejudicando a remuneração do trabalhador, prejudicando a segurança no trabalho desse motorista, inclusive expondo os demais usuários das estradas a risco, porque se isso for de alguma forma negociado e esses intervalos de descanso do motorista forem alterados, serão motoristas mais cansados, mais desgastados fisicamente que estarão nas estradas e inclusive colocarão em risco a população em geral que utiliza das estradas. Então, quais são as nossas críticas aqui, né? Primeiro, como a gente já falou, que está colocando na conta do trabalhador o pagamento de uma crise. Segundo, a questão do acordo individual escrito, ou seja, essa negociação é feita somente entre empregado e empregador, possibilitando que o empregador, de certa forma, coaja o seu empregado a aceitar esses acordos, ou senão perde o emprego. Em condições normais, em condições em que a gente não está envolto numa crise de saúde pública, uma crise econômica, já existe uma desigualdade quando o empregador negocia diretamente com o empregado. O empregador, obviamente, pelo poder econômico, é muito mais forte. Numa situação de crise, muito pior, muito mais desigual e muito mais vulnerável fica o trabalhador. Então, temos também essa crítica. E uma outra crítica é que aqueles empregadores de má fé que sequer pretendiam fazer demissões, eles podem se valer dessa brecha para reduzir direitos trabalhistas de todos os seus empregados, sob a alegação de que estão fazendo isso para não cortar emprego, mas talvez eles sequer tivessem a intenção de demitir algum empregado ou demitir muitos empregados. Ele só se vale da oportunidade para reduzir o emprego. Fica a nossa crítica e fica também nossa sugestão. Se você sofrer as consequências de uma alteração de contrato nessas condições, a gente recomenda que você, assim que possível, você procure um advogado para que possa analisar essa mudança de contrato, para ver se ela realmente é legal ou não, do modo que foi feita, e não sendo legal, ela pode vir a ser discutida judicialmente. O importante é que você corra atrás do seu direito e saiba se o seu direito foi ou não prejudicado, e se você tem alguma chance, tem uma possibilidade de reaver esse direito. O importante é que você não aceite passivamente perder direitos nessas circunstâncias e principalmente no momento em que o país está à beira de uma crise e não seria humano, não seria socialmente responsável colocar essa conta unicamente nas costas dos trabalhadores. Se você gostou do vídeo, peço que você dê um joinha. Se você quiser comprar nosso material, peço que você nos acompanhe no nosso canal do YouTube, assinando nosso canal do YouTube, compartilhe nosso vídeo e até mais.